Hoje chegamos ao chinês, nesta nossa viagem à volta do mundo. É o que está nesta lista, que aliás vem de um capítulo da História de Português do Big Bang, e por isso eu deveria agora explicar de forma demorada quando é que nós usamos chinês, quando é que usamos mandarim, mas não tenho tempo hoje porque já é muito tarde, já é 00:30, tenho de ir dormir, e por isso vamos fazer aqui uma digamos, uma paragem um pouco mais curta. Vou dizer apenas que chinês é um termo geral que nós usamos para o chinês clássico, por exemplo, como usamos latim, e que ainda usamos muitas vezes no dia-a-dia para aquilo que é mais propriamente o mandarim. O mandarim é um padrão criado com base em alguns dialetos do chinês, enquanto conjunto de variedades. O mandarim está baseado naquilo que se fala na zona de Pequim, e é um padrão. Um padrão é sempre um pouco artificial. Um padrão não é falado por ninguém de forma perfeita, digamos assim, mas é baseado nos usos de determinada zona ou determinado grupo, e muitas vezes depois esses usos aproximam-se. Os usos desse grupo acabam por se aproximar ainda mais desse padrão, que nunca é igual ao uso real, e os usos de outras variedades também acabam por se aproximar, porque o padrão em geral ganha um grande prestígio, porque é usado na televisão, na escola, pelo Estado e por aí fora. Bem, o padrão do chinês, usando o termo mais genérico, é de facto o mandarim, que nós usamos também como nome da língua, mas a verdade é que na China existem outras línguas do mesmo grupo. Além de existirem mesmo outras línguas completamente separadas, existem outras línguas do mesmo grupo que vêm do chinês antigo, como é o caso do cantonês. O cantonês é falado, por exemplo, em Macau. Em Macau, a língua que mais se fala não é o mandarim, mas sim o cantonês. O mandarim também está presente, mas o cantonês é de facto a língua mais usada e mais importante. O mesmo acontece em Hong Kong. Ora, isto é na oralidade. Nós temos o mandarim, temos o cantonês e há outras línguas na China. O mandarim é muito importante, mas em Macau e em Hong Kong, porque têm sistemas de certa forma autónomos, o cantonês pôde florescer, digamos assim, sem estar a ser pisado pelo mandarim, ou melhor, sem estar a ser pisado de forma tão pesada como no resto da China. E por isso o cantonês está como que protegido, ou mais protegido, em Macau e em Hong Kong. Mas estava a dizer, isto é em relação à oralidade. Em relação à escrita, o que temos é uma situação diferente. Os caracteres chineses têm algumas indicações fonéticas, isso fica lá para outro dia, mas são logogramas, baseiam-se nos morfemas, e podem ser usados por vezes para escrever aquilo que na prática são línguas diferentes, como o cantonês e o mandarim, sem que na escrita se note tanto a diferença. Ou melhor, nota-se a diferença. Nós podemos escrever cantonês, mas digamos que é perfeitamente possível estar a falar cantonês e depois usar os caracteres chineses, digamos, aproximando-os do mandarim, sem que isso seja muito dramático, digamos assim. Ou seja, na escrita temos uma maior unidade do chinês do que na oralidade, em que está dividido naquilo que muitos chineses chamarão dialetos, mas que são variedades tão distintas como o português, do espanhol, do francês, do italiano, etc. Ora, estes caracteres chineses, e como eu disse agora, isto é uma situação separada da questão da oralidade, estes caracteres chineses existem em duas versões. A versão simplificada, que foi simplificada através de uma reforma da República Popular da China, é usada na República Popular da China para escrever o mandarim, por exemplo. Em Hong Kong e em Macau usam-se os caracteres tradicionais, não simplificados, para escrever também o mandarim e também o cantonês. Em Taiwan usam-se os caracteres tradicionais para escrever mandarim, que também é o padrão oficial em Taiwan. Portanto, temos aqui duas situações separadas. Uma delas, na parte da oralidade, temos a variedade linguística que depois está disfarçada por um padrão chamado mandarim, mas que no fundo representa
tem várias línguas ali pelo meio, incluindo o cantonês, e depois temos a escrita, onde temos 2 sistemas que são usados para escrever mandarim e não só. Não sei se isto ficou claro ou não, mas foi aqui uma pequena paragem na China. Agora, como é que nós podemos distinguir uma língua de um dialeto? Essa é uma das perguntas que mais me fazem. E é uma pergunta que vai ter de ficar para outro dia, porque é extraordinariamente complexa. Eu posso dizer que é daquelas perguntas que não tem uma resposta fácil. Os linguistas não ligam muito à pergunta, porque ela não é assim tão interessante como isso para os linguistas, que falam em variedades e em padrões, no fundo. Claro que também falamos em línguas, mas não é assim tão importante dizer isto é uma língua, isto é um dialeto de outra língua. Todos nós falamos um dialeto de uma língua. Agora, como é que se agrupam estes dialetos em línguas é que, enfim, raramente há consenso. Mas isto vai ter mesmo de ficar para outro dia, porque hoje já é tarde e a pilha de livros fica por aqui. Eu sei que foi um episódio curtinho, mas falámos de coisas importantes. Falámos da língua mais falada no mundo, enquanto língua materna. Falámos do mandarim. A próxima paragem nesta nossa viagem vai ser no coreano e no japonês, para falarmos também do sistema de escrita, dos sistemas de escrita, que são muito interessantes. O japonês é provavelmente, ou tem provavelmente, o sistema de escrita mais complexo do mundo, ainda mais complexo do que o sistema de escrita chinês, de que falámos hoje, assim, muito pela rama. Muito obrigado e até amanhã.